Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Luiz Iago e nós iremos iniciar agora a nossa videoaula de Geografia e hoje nós trataremos sobre o conteúdo de regionalização do mundo atual, certo? Nós iremos entender como é que se dá o processo de divisão do mundo, essa regionalização, ok? Primeira coisa que nós temos que tratar é que não existe somente um tipo de regionalização, ok? Essa regionalização, ela pode atender a critérios étnicos, a critérios culturais, a critérios territoriais, a critérios geográficos ou então critérios econômicos. Hoje nós iremos focar de maneira mais central numa regionalização que abordará o critério econômico, tá certo? Para isso, nós temos que entender um contraste que era muito marcante ali no final do século XX, pessoal, entre o final da Guerra Fria e o começo do século XXI. Nós sabemos que a União Soviética ela vai cair no ano de 1991, ok? Então, até a Guerra Fria, o mundo ele vai assumir uma perspectiva de bipolaridade, ok? A ordem mundial durante a Guerra Fria, ou seja, de 1945 até 1991, era uma ordem mundial bipolar, influenciada por Estados Unidos e por União Soviética. Estados Unidos liderando o bloco capitalista e União Soviética liderando o bloco comunista. Só que após a queda da União Soviética em 1991, uma nova ordem mundial ela vai ser organizada, certo? Num primeiro momento, os economistas definiram essa ordem mundial como unipolar. Por que unipolar? Porque depois que a União Soviética deixou de existir, nós vamos ter aí somente os Estados Unidos como nação hegemônica, como nação economicamente poderosa e marcante no mundo. Só que ao longo da década de 90, nós vamos ter a ascensão de muitos outros países de economias fortes e industrializadas, como a Alemanha, como o Japão, como a Itália, a Inglaterra, a França. Então, os economistas, eles perceberam uma coisa, que não existia na perspectiva econômica, é claro, certo? Que não era somente os Estados Unidos que tinha esse grande poderio econômico mundial. Outras nações também vão exercer essa grande influência econômica no mundo. E por o fato de haver vários centros de poder econômico no mundo, a nova ordem mundial ela foi caracterizada como multipolar. Então, pessoal, nós temos aí uma nova ordem mundial marcada pela multipolaridade, ou seja, existem múltiplos centros, certo? De poder econômico espalhados pelo mundo. Os Estados Unidos, o Japão, certo? Muitos países que vão compor a União Europeia, como a Alemanha, que é a principal economia da União Europeia, a Inglaterra, a França, certo? Então, o mundo ele vai ser dividido, pessoal. E essa divisão, ela não atende a critérios geográficos, ok? Nós iremos tratar agora sobre a divisão do mundo em norte e sul, certo? A divisão norte e sul do planeta. E aí, como é que vai funcionar essa divisão norte e sul, pessoal? Primeira coisa, como eu disse para vocês, essa divisão norte e sul ela não atende a critérios geográficos. Ela é diretamente motivada, influenciada por critérios econômicos. Ok? Nessa divisão, o mundo ele vai ser dividido em duas grandes zonas, certo? Os países do norte, que geralmente são considerados como países, nações desenvolvidas, e os países do sul, que são considerados como países ou nações subdesenvolvidas. E aí vocês podem se perguntar, mas existe aí algum tipo de questionamento em relação a essa divisão do mundo em norte, em países do norte, países do sul? Existe sim, pessoal, certo? Como eu falei para vocês, ela é uma divisão que vai atender a critérios econômicos e não geográficos. Isso quer dizer o quê? Que nós temos países que vão ficar situados ao sul do planeta, como por exemplo a Austrália, certo? Que por questão
das suas características econômicas, do seu grau de desenvolvimento econômico e social, estão ali vinculadas ao grupo das nações desenvolvidas que ficam ao norte. E nós temos nações situadas ao norte do mundo, países na Ásia, países na África, certo? Que fazem parte do grupo das nações subdesenvolvidas, que ficam ao sul. Ok? Então, essa divisão, ela tende aí a critérios econômicos e não critérios geográficos, certo? Então, segundo esse modelo, os países eles vão se agrupar em 3 conjuntos: as economias desenvolvidas, as economias em transição e as economias em desenvolvimento. E aí, nós iremos analisar cada uma dessas economias. As economias desenvolvidas geralmente vão apresentar países com um PIB elevado, certo, pessoal? São países que têm uma boa qualidade de vida, são países que os serviços básicos que são oferecidos à população atendem ela de uma maneira mais satisfatória, ok? São países aí que vão sediar as maiores empresas do mundo, empresas transnacionais, que são as conhecidas multinacionais, ok? São países que vão realizar investimentos pesados em pesquisas científicas, ok? E também essas nações elas têm o maior poder de decisão nos organismos internacionais, como a ONU, a Organização das Nações Unidas, o Banco Mundial, certo? E também o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Uma característica desses países, pessoal, é que apesar deles serem países altamente industrializados, países ricos que vão ter um PIB elevado, certo? E cujo o IDH deles geralmente está acima de 8, certo? Está entre 0,8 e 1, o que caracteriza um país plenamente desenvolvido com uma excelente, com uma alta qualidade, um alto padrão de vida. Esses países ainda apresentam desigualdade social. Nós não temos nessas nações uma distribuição igualitária da renda, ok? Porém, temos que fazer uma observação, pessoal. A desigualdade social presente nos países ricos, como Estados Unidos, como a Alemanha, como Noruega, que é o país que lidera o ranking mundial do IDH, ok? Com IDH acima de 9, certo? A desigualdade social presente nesses países ricos, ela é muito menor do que a desigualdade social que existe em países de economia em transição ou países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Aqui no nosso país, a desigualdade social ela é muito maior, ela é muito mais profunda, ela é muito mais perceptível do que nas nações mais ricas do planeta, tá certo? E essas nações não são homogêneas. Por mais que sejam países que compõem um bloco das nações mais ricas do mundo, mas elas não têm as mesmas características. Por exemplo, eu tenho o Japão, Estados Unidos e a Alemanha, ok? Que são 3 países, que são 3 nações de alto nível de desenvolvimento tecnológico, que investem pesado em pesquisas nas áreas de robótica, no setor aeroespacial, na biotecnologia. E eu tenho países como Portugal e Espanha, certo? Que têm um menor desenvolvimento tecnológico e têm uma economia menos expressiva, que contam com bem menos industrialização do que o Japão, do que os Estados Unidos e a Alemanha. Mas, por questão deles terem altos indicadores sociais, certo? Por questão da sociedade ter um melhor padrão de vida, e eles também terem um rendimento econômico maior do que outras nações, como o Brasil, eles são caracterizados ali como nações desenvolvidas. Eles ficam juntos ali do grupo das nações desenvolvidas e industrializadas do mundo, tá certo? Eu tenho também os países de economia em transição, pessoal. Aí nós vamos ter geralmente países que pertenciam antigamente à República Soviética, a antiga República Soviética, como a Armênia, o Azerbaijão, Belarus, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, a própria Rússia, o Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Ok? E eu tenho também, integrando aí esse bloco de países de economia em transição,
os antigos países que integravam a Iugoslávia, como a Albânia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Sérvia e Macedônia. Uma característica importantíssima, pessoal, desses países de economia em transição é que antes eles eram socialistas, certo? Durante o período que eles estavam ali vinculados à União Soviética, e depois que a União Soviética se dissolveu e essas nações ganharam a sua independência, eles transitaram, eles deixaram de ser países de economia socialista, que seguiam o modelo econômico socialista, e foram países que se vincularam ao capitalismo. Muitos deles, certo, passaram a realizar acordos e transações comerciais com os países da Europa, com países capitalistas da Europa e também com o próprio governo dos Estados Unidos. Outra observação é que depois que esses países deixaram de pertencer à União Soviética, muitos deles se integraram à CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, enquanto outros, certo, vão se vincular ao bloco econômico da União Europeia. Tá certo, pessoal? Então fica aí essas duas pequenas observações que são importantes para vocês. Certo? E eu tenho aí os países de economias em desenvolvimento. Esses países aqui, pessoal, geralmente eram antigas colônias dominadas por metrópoles europeias. Eram países que lá no século XV, lá no século XVI, eram metrópoles, tá certo? De nações europeias. Como o Brasil era uma metrópole, era uma colônia pertencente a Portugal. Esses países, geralmente, eles foram explorados economicamente por séculos, ok? Geralmente entre o século XV e o século XVI. E por motivos dessa exploração econômica intensa que eles sofreram, eles passaram por um processo de industrialização tardia, o que dificultou o seu desenvolvimento econômico e social e criou, consequentemente, aí, uma série de problemas e fatores que são reflexos na nossa realidade, no presente momento, ok? Aqui, como eu disse para vocês, o índice de desigualdade social ele é muito alto. Nós temos uma má distribuição de renda. Esses países, geralmente, eles têm uma dependência econômica, política e tecnológica muito grande das nações desenvolvidas. Isso vai se dar por quê, pessoal? Durante o período que essas nações como o Brasil, a Argentina, eram controladas por países europeus, as nações europeias proibiam a criação de indústrias aqui nessas colônias, porque eles queriam vender os seus produtos aqui. E se o Brasil, no caso, tivesse indústrias e produzisse esses produtos, ele não necessitaria comprar eles de Portugal. Então, visando a maior acumulação de riqueza, o que foi que as nações europeias que dominavam áreas coloniais na América fizeram? Proibiram a implementação de indústrias nessas regiões, nesses territórios. E isso vai dificultar o crescimento econômico, a evolução econômica desses países por muitos séculos, certo? O Brasil, por exemplo, ele só passou a se industrializar em 1930, já ali próximo à chegada do governo de Getúlio Vargas, pessoal. Uma industrialização muito tardia, certo? O que consequentemente reflete na atualidade. O Brasil é um país que ainda passa por um processo de industrialização, nós temos pouco investimento em tecnologia, nós não vendemos, nós não exportamos para fora produtos de alta tecnologia. Para nós termos tecnologia, nós temos que comprar de países ricos como Estados Unidos. Nós temos uma dependência econômica muito grande das nações ricas do mundo, certo? E isso vai trazer prejuízos profundos para a população brasileira, para o próprio crescimento e a própria evolução da população brasileira. Então aqui, nesses países de economias em desenvolvimento, temos altos índices de analfabetismo, certo? Altas taxas de mortalidade infantil, temos uma baixa expectativa de vida, temos muitos problemas de infraestrutura, certo? Espalhados por muitas cidades nesses países. E claro, da mesma forma que o grupo dos países ricos não são homogêneos, o grupo das nações de economia em desenvolvimento,
certo? Também não é homogêneo. Eu tenho aí os países emergentes, como o Brasil, a Argentina, a Malásia, a Indonésia, que apresentam um padrão de vida entre baixo e médio, que contam com uma indústria que já está passando por um processo de desenvolvimento, já está mais acelerado, certo? E esses países emergentes, geralmente eles atraem grandes empresas de outras regiões do mundo, as multinacionais. E por que elas gostam de vir para esses países emergentes, pessoal? Porque aqui nós temos um grande mercado consumidor para os seus produtos. A mão de obra no Brasil é muito mais barata. Como assim? Vamos pensar numa pessoa que desempenha uma função no Brasil e uma pessoa que desempenha a mesma função nos Estados Unidos. Os salários que são pagos a esse funcionário nos Estados Unidos é muito maior do que o que é pago ao funcionário aqui no Brasil, para ele realizar a mesma atividade. Isso por quê, pessoal? Porque lá, certo, eu tenho um país mais rico, a economia mais desenvolvida, eu tenho um profissional mais bem preparado, mais bem capacitado, que passou muito mais tempo estudando. Ao passo que no Brasil eu tenho exatamente o contrário, eu tenho um profissional que não é tão qualificado, certo? Eu não tenho uma mão de obra tão capacitada assim. Então isso vai baratear o valor da nossa mão de obra, ok? E vai consequentemente atrair muitas empresas aqui para o nosso país. E claro, isso vai ser bom e vai ser ruim por outro lado. Vai ser bom por quê? Porque essas empresas vindo, nós temos aí a geração de empregos, mas eu também tenho o fator desemprego, porque muitas dessas empresas, quando se instalam em países mais pobres, terminam mecanizando o processo produtivo. E quando nós temos a utilização de muitas máquinas no processo produtivo, nós temos a substituição da mão de obra humana pela mão de obra mecanizada, aumentando os índices de desemprego no país, ok? E o outro grupo são os países menos desenvolvidos. Aí nós tratamos principalmente em muitas nações que vão ficar na África, na Ásia e na América, tá certo? Aqui nós temos nações que vão contar com os piores indicadores socioeconômicos do mundo. Falamos aqui em países como Serra Leoa, como Sudão, cujo IDH, cujo Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade e o padrão de vida da população, não chegam nem a 3. Está entre 0, certo? E 0,3. São indicadores sociais péssimos, pessoal. Moçambique, Serra Leoa, Sudão, na África, Iêmen e Afeganistão, na Ásia, e o Haiti, aqui na América, no continente americano. Ok? O Brasil, ele é um país que tem um IDH considerado como alto, um IDH que é de 0,766. Porém, pessoal, o Brasil ele tem características de um país de IDH baixo, porque aqui nós temos uma grande quantidade de pobreza, de miséria, pessoas que vivem, tá certo, com menos de $1 por dia, em condições subhumanas, tendo simplesmente o básico para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, e muitas vezes nem isso, certo, pessoal? Vivendo aí em condições subhumanas, passando realmente necessidades. Então, esse contraste no Brasil entre pessoas ricas e muitas pessoas pobres é muito grande. Nós temos no Brasil uma grande concentração de renda, é muito capital concentrado nas mãos de poucas pessoas e a grande maioria da população vivendo em condições subhumanas e diretamente expostas à vulnerabilidade, sem que se tenha um auxílio por parte do governo para a criação de políticas públicas realmente efetivas que atendam de maneira satisfatória a população do país, certo? Oferecendo a melhor educação, a melhor qualidade de vida, uma segurança maior, habitação, ok, pessoal? E essas características, elas terminam sendo comuns a todos esses países subdesenvolvidos que estão presentes no mundo, tá certo? Então, por hoje nós ficamos por aqui, até o nosso encontro da semana que vem, tá certo?